treinador. Agora, falando em postura de treinador, Bruno Prado, teve uma declaração muito polêmica do Abel Ferreira ontem, tá? Que foi uma resposta que ele deu para uma repórter da TV Bandeirantes, se eu não me engano, onde ele diz... Aline Fanelli. Da Band News. O Mauro César está passando aqui da Band News. Onde ele diz, só devo satisfação para 3 mulheres. Minha mãe, minha esposa e a Leila Pereira, presidente do clube. E aí o Abel está recebendo muitos ataques, né? Muitas críticas com relação a essa declaração. Parece que até a Leila Pereira já falou. Eu não sei se ela já falou, mas eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui alguma situação. Vou até mandar pro Kaique para ver se é com relação a esse assunto ou se recuperaram alguma coisa antiga que eu não consigo ouvir agora, que eu tô vendo nas redes sociais. Mas eu vou mandar pro Kaique para ele dar uma olhada. Agora, vamos ouvir essa declaração do Abel e depois vamos debater para ver a opinião de cada um, porque tá gerando muita polêmica nas redes sociais. Vamos ver aí Abel Ferreira e essa resposta que ele deu para a Aline, repórter da Band News. Roda aí, Kaique, por favor. Abel, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Leila. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio, o treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Eu vou voltar a referir. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto dentro do clube. Eu vou voltar a repetir. A primeira e a pior delas todas foram lesões. Lesões. Umas que vocês souberam e outras que vocês não souberam. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto. Olha aí, ó. Essa é a resposta, tá? Do Abel Ferreira. Eu vou complementar porque há 8 minutos foi postada, olha só, acabou de aparecer para mim. O Palmeiras e coach Abel Ferreira, em conjunto, acabaram de postar um comunicado, tá? Deve ser sobre isso, eu tô abrindo aqui agora. Após o jogo de ontem, ainda no ônibus que nos trouxe de volta a São Paulo, eu telefonei para a repórter Aline Fanelli, a fim de lhe dizer que não tive, de forma alguma, a intenção de lhe causar qualquer constrangimento. Utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça, sem me dar conta de que, naquele contexto, a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar hostil. Quando concedo uma entrevista coletiva, isso é um comunicado do Abel Ferreira, tá? Coach Abel Ferreira, ali em conjunto com o Palmeiras. Quando concedo uma entrevista coletiva, entendo que não estou respondendo diretamente à repórter ou ao repórter, que me faz a pergunta, mas sim a todos os presentes na conferência e também aos nossos atletas e torcedores e a todos aqueles que a acompanham por diferentes veículos de comunicação. Tanta verdade que nessa mesma resposta eu utilizo o pronome vocês no plural em vez de você. Lembro que também na entrevista de ontem expressei a minha admiração pela presidente Leila Pereira e o orgulho que sinto por ser liderado por uma mulher. Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta e, por esse motivo, fiz questão de procurar a Aline para me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal entendido. Essa é a declaração do Abel Ferreira. Mauro, tá repercutindo muito, até por isso ele ligou, né, para a Aline, até por isso ele fez
essa postagem nas suas redes sociais e foi infeliz o Abel Ferreira, né, Mauro? Eu fico com o título da coluna do Porcari, que ele escreveu, publicou há pouco, né? Ele coloca mais ou menos o seguinte: e se todos os jornalistas se levantassem e fossem embora da coletiva, né? Não só dessa coletiva, mas das coletivas quando esse tipo de coisa acontece. Infelizmente, nós estamos muito distantes disso acontecer. Acho que nunca vai acontecer. Seria a resposta adequada a esse tipo de declaração, né? É isso. Bruno. A resposta, a pergunta não teve nada, né? Então uma resposta bem desproporcional. A pergunta bem normal, o Mike saiu machucado no primeiro tempo, o Mike se machucou contra o Cruzeiro, ficou fora alguns jogos, voltou, ontem machucou de novo e está sofrendo bastante com uma sequência de lesões, então era uma pergunta pertinente, normal e que tinha que ser feita na coletiva, alguém faria, porque é um jogador que está se machucando bastante e foi uma pergunta sobre uma atualização, se ele já tinha alguma notícia do que foi o problema, né? O que tu indica um problema muscular. E aí ele deu uma resposta ali que não tinha nada a ver com a pergunta. Ele até escreveu aí, eu estava já com essa resposta na cabeça, né? Ele estava irritado com alguma coisa e soltou em cima dessa pergunta da Aline, que foi uma pergunta bem normal. Então foi uma resposta totalmente desproporcional, né? Acho que as coisas têm que ter a sua proporção. Se ele queria falar alguma coisa, porque ele está incomodado com alguma coisa, acho que ele poderia, antes da coletiva, falar, eu quero falar uma coisa aqui. E fala. E não usar uma pergunta que não tem nada a ver para falar alguma coisa que ele quer falar, que ele está irritado. Então, acho que tem que ter essa proporção. A Aline fez a pergunta, responde a pergunta dela. Então, se ele quisesse, ele falou que já tinha na cabeça essa resposta, ele poderia até antes, eu quero falar, antes de começar a entrevista, eu quero falar uma coisa aqui. Isso aqui, tá ruim, eu não concordo, beleza. Mas na pergunta não tinha absolutamente nada. Eu vou dar uma opinião que pode até gerar revolta de alguns, mas eu achei o Abel mal educado, eu achei o Abel arrogante, eu achei o Abel muito marrento. Agora, eu só penso se nessa nota dele, eu não sei se a palavra machismo é a indicada. É minha opinião. Porque eu acho que o Abel, ele é arrogante e é marrento com todo mundo. O Abel cansa de fazer grosseria pra cima de jornalistas homens, pra cima de jornalista mulher. Eu só discordo, e aí é minha opinião, do machismo, porque eu acho o Abel arrogante nas suas declarações. Eu acho o Abel grosseiro. Eu acho que ele tenta constranger, sim. Cada um que faz uma pergunta que ele não gosta, ele tenta constranger. Ele tenta. O Abel é nítido isso. Ele faz constantemente tipos de ataques assim. Dessa vez ele foi muito infeliz, ainda pra mim mais infeliz, porque a pergunta foi a melhor da coletiva. Foi a melhor pergunta. Todo mundo queria saber e ela não fez nada. Porque geralmente o Abel dá fora nas pessoas quando eles atacam o Abel, quando eles tentam cutucar o Abel. Dessa vez ela não falou nada. A Aline não falou nada, ela só falou sobre a situação do Mike. Era o que todo mundo queria saber. O Mike estava chorando no banco. O Mike estava inconsolável, porque ele acha que ele vai ficar fora de novo. E é um jogador muito importante para esse Palmeiras. Agora, minha opinião, eu acho que o Abel faria a mesma grosseria, por isso que na nota dele, eu acho que quando ele diz, não percebi, nisso eu acredito. Mas eu acho ele marrento, nisso eu acho ele arrogante. Agora, machista, eu não acho que ele fez essa declaração só por ter sido contra uma mulher. Isso é minha opinião mesmo. Porque eu já vi ele sendo grosseiro com muito homem. Eu, quando eu vi a coletiva, eu digo, e amanhã, sabe o que eu pensei? Amanhã, no mesmo dia, já vai ser uma nota de desculpa. Sim. E a menina nem terminou, a menina perguntou nada demais. E foi a melhor pergunta. Não, e não perguntou nada demais, e nem completou a pergunta, e ela tinha duas perguntas. Depois eu estava lendo que ela, como não completou, ela tinha duas perguntas para ser feita. Ela nem concluiu, né? Eu digo, quando eu vi, digo, daqui a pouco, ainda hoje vai ser a nota de desculpa, e amanhã, já saiu, né? E você acha que ele quis pedir essa desculpa? Não, mas aí até isso é bom que... Eu acho que pode ter vindo a Leila ali, Abel. Já dei uma entrevista só pra mulheres. Você ataca uma... Porque não combina muito com o Abel pedir desculpa, não. Eu já vi a Leila naquele mina de passe lá que tem, que é um monte de mulher lá na SPN, falando sobre machismo, não sei o quê. Agora, um funcionário dela e um funcionário dela do alto escalão. Comanda o principal. Eu queria ver o que ele ia falar. Não, e a Leila, a gente costuma dizer aqui, Mauro, o que você quer falar, não, a Leila costuma ser... Ela costuma eu prefiro ser nem falar. Eu acho tudo isso tão nojento que eu prefiro não falar. E eu discordo muito de você, mas não quero nem falar mais.
Porque isso me embrulha o estômago, sabe? Você acha que foi machismo ou você acha que foi Não, por ser mulher? não pergunta que eu não vou responder. Isso tudo me embrulha o estômago. Tudo isso me embrulha o estômago e eu sou solidário à Aline. Espero que ela seja firme na sua postura. Na próxima vez que for lá, faça a pergunta do mesmo jeito. E que os colegas tenham coragem, não só a entrevista do técnico do Palmeiras, qualquer um, que diante de grosserias, como fazia o Muricy já no começo desse século, no São Paulo, cansou de dar patada em vários jornalistas, depois foi trabalhar na televisão, né? Lá no Sport TV. Mas cansou de dar patada em Jorge Jesus, né? Jesus também. Jorge Jesus dava patada. Jesus também. O Jesus até se esperava ele mais grosseiro do que foi, mas como venceu muitos jogos, então o crime é sempre muito ameno. Se tivesse perdido muitos jogos, não sei o que ia acontecer ali. Porque a fama dele em Portugal era de que muitas vezes poderia acontecer. Mas, enfim, que as pessoas pensassem um pouco nessa possibilidade, fazer como diz o Porcari. Cara, sai da coletiva, ninguém pergunta nada. Mas a classe também não é unida para isso. Não é, vai ficar 2 ou 3 baba-ovo ali perguntando. Deixa, fica até exposto que são os baba-ovo que ficam ali o tempo todo, que todo clube tem. Influenciador, sei lá que porcaria é, que porra é essa gente que vai para lá. Entendeu? É isso mesmo. Eu achei muito nojento isso ontem. Muito, muito triste, assim. Bom, foi mal demais mesmo. Agora, então, não entrando... Acho que a presidente do Palmeiras deveria se posicionar. Ela vai se posicionar. Mas até demorando, já deveria ter se posicionado. Ela não vai nas coletivas lá e fala pra caramba? Ela tem autoridade. Se ela concorda com isso, se ela discorda. Se ela discorda, cabe a ela chamar a atenção do seu funcionário. Não é isso? Você não acha que isso... então eu vou fugir do assunto que você não quer responder e eu entendo totalmente. Agora, o pedido de desculpa, eu não acho que combina com a Bel. Teve a palavra não desculpa mesmo. no meio aí? Teve. Tem. Vou até... Desculpa, é que eu não percebi. Não, vou até ver de novo aqui. Eu vou até abrir de novo. Aqui, coach... Vou botar Palmeiras, que já tá a página do Palmeiras também postou. Tem um detalhe importante que é o seguinte... Eu acho que tem desculpa, sim. Deixa eu ver aqui. Quando você procura, tem um detalhe que é importante. Ali a questão não é dar satisfação. Dar satisfação poderia ser se a Aline perguntasse, por exemplo, ao técnico do Palmeiras, por exemplo, o que você faz em casa quando você sai aqui de um jogo como esse, né? Você gosta de comer bacalhau, churrasco? Não tem que te dar satisfação sobre as minhas preferências pessoais. Ok, não tem mesmo. Uma pergunta tacanha como essa, talvez até merecesse uma resposta grosseira. Homem, mulher, transexual, o diabo que fosse. Não importa. Agora, ela não pediu a ele uma satisfação. Ela apenas perguntou sobre o Bonaventura. Aliás, era a única coisa negativa no jogo ontem. Um sábado ótimo para o palmeirense. Nem era negativa, né? Para ele. A única coisa negativa ontem foi o Mike, que saiu machucado e muito incomodado, chorando, parecia até no banco ali. O rapaz ficou muito mal, porque ele tem se contundido muito, ele ficou mal ali quando se machucou. E, evidentemente, imagino que o torcedor do Palmeiras queria saber como é que está o Mike. O jogo foi uma beleza, 5-0, show do Estevão, está todo mundo feliz. Um ótimo remedinho para curar a ressaca da eliminação da Libertadores, né? Um 5-0 cai bem, né? Não importa o nível do adversário. 5-0 é 5-0, né? É uma delícia ganhar de 5-0, né? Garoto jogando bem, que bacana. Então, a preocupação seria o Mike. Então, a pergunta feita pela Aline Fanelli, ela foi uma pergunta absolutamente pertinente. E não invade a privacidade do entrevistado, não é um pedido de explicações, não. Só pediu... Se tivesse ali... Também, né, Mauro? Se tivesse ali um médico... Você escalou o Mike. Ele podia falar, eu não devo satisfação a ninguém do porquê que eu escalei. Se tivesse ali o médico, a pergunta seria a mesma, preparador físico, até um outro jogador, você que estava lá no vestiário, como é que está o Mike? Né? Normal, gente, normal. Na zona mista ali, talvez alguém tenha perguntado aos jogadores. Maldo, não vamos não vamos tão longe. Na sexta-feira, quando o Dorival convoca a seleção, alguém pergunta pro Dorival, você sabe que o Pedro tá machucado, o Luiz Henrique, aí ele passa pro Rodrigo Caetano, né? Não, a gente já tá em contato com o departamento médico. Sexta-feira os caras perguntou também, o Pedro tá machucado. Claro. Você tá convocando o jogador machucado por quê? Porque aí ele falou, não, Rodrigo Caetano, não, estamos mantendo contato com Rodrigo Lasmar, né? Ele tá mantendo, o médico tá tendo contato com tudo, porque caso os atletas não tenham condições, a gente vai convocar outro. Mauro, a palavra desculpa não, mas retratar sim. Então. Que ele usou. Reconheço contudo que fui infeliz em minha resposta e por esse motivo fiz questão de procurar a Aline para me retratar. Eu te perguntei porque você falou, desculpa não combina, bararé. Eu perguntei porque eu não ouvi a palavra desculpa, então eu estava bem atento. Tô velho, mas nem tanto. Agora, até isso, eu acho
que eu acho que aqui já é a resposta da Leila. Eu também acho que ela não De vai verdade, falar ela mais não nada. vai falar para não se desgastar com o Abel. Também acho que é isso E aí. ela botou aqui, ó, é Mas isso. ela deveria falar, porque ela tem falado muito, tem se posicionado em defesa das mulheres, teve essa coletiva que Ela você deu uma lembrou. coletiva só para mulheres. Então, acho que ela deveria falar. Ela deveria falar, sim. Não dá para ficar surfando na onda positiva só. No momento de uma situação negativa, tem que aparecer também, falar. Vale para ela e vale para os outros também. Eu estou falando a mesma coisa que eu falo do Landim. Só aparece agora dando entrevista porque está em campanha, pelo candidato dele, que é o Rodrigo Dunst. Normalmente ele some, né? Agora fala pelos cotovelos, dá um monte de entrevista. Com torcida organizada. Fala com todo mundo, mesma coisa. Então ela deveria falar. Se ela já surfou nessa onda em dado momento, aumentando a sua popularidade, deveria falar agora também. Por que não? Espero que ela fale. Sinceramente, espero que ela se manifeste. Bruno, você acha que isso aqui vai ser a resposta final do Palmeiras também? Eu acho. Porque eu acho que pelo jeito a Leila não quer se desgastar com o Abel, tipo, ele já tá puto. Porque ele já falou na coletiva. Quando eu achar que eu sou o problema, eu tava escutando essa coletiva. Quando eu achar que eu sou o problema, eu saio no dia seguinte. Não, ele falou, quando eu achar que eu sou o problema acaba no dia seguinte. Foi isso que ele falou. Ou seja, eu saio no dia seguinte. Então a Leila já deve estar percebendo que o Abel tá pé da vida, porque tá sendo criticado, tá sendo questionado, Ele já foi quis sair eliminado. sem ser problema, né? Que ele assinou lá No Catar. Ah, agora tu vai dar minha informação. Assinou, mas não foi. Agora tu dá minha informação. Olha, deixa eu até ler aqui. É interessante ler isso aqui, porque assim, é tudo muito previsível o roteiro. O companheiro Pedro Henrique Torres, da ESPN, ele postou na rede social dele, às 22h02, sábado à noite seguinte. Que grosseria do Abel com a repórter da coletiva. Aspas, só tem que dar satisfação a 3 mulheres, fecha aspas. Nem que fosse uma pergunta pedindo satisfação, que não foi o caso. Depois chega a nota de desculpas, telefonema, etc. Que coisa. Né? Isso foi ontem à noite. O Pedro, não foi só o Pedro, acho que muita gente conseguia já antever o roteiro, como o Vapo falou agora há pouco. Amanhã tem nota e tal. Na hora que eu vi, agora eu digo, "Ih, daqui a pouco ó, não vai demorar, vai pedindo de desculpa." Na hora que eu vi, que a menina não fez nada, eu tomei um susto. E quando o Mike caiu, até o Richard Rios, os caras tudo ficou ao lado do Mike, ele estava muito abalado mesmo, né? Eu acho que a nota vai ser essa aí. A Leila, quando ela falar da próxima vez, eu não sei se quando ela vai falar. Já tive uma conversa interna com ele. Vai ser por aí. É. Eu acho que vai ser isso. O Abel, a repercussão foi muito ruim, né? Também, porque também cobraram a presidente, então ele fez uma nota aí, falando, se retratando, enfim. Mas eu acho que vai ficar aí. Acho que na próxima coletiva talvez alguém pergunte alguma coisa. A presidente do Palmeiras, porque realmente se ela falar, ela vai falar algo assim, a gente já conversou, não vai ser nada, nenhum confronto com o Abel, porque o Abel tá lá, ela não pretende tirá-lo, o Abel estando lá também facilita muito a vida dela, porque pro bem ou pro mal, ele centraliza as coisas no Palmeiras, né? Coisa boa, coisa ruim, vem tudo em cima dele, e se ela tira ele de lá, seja por resultado, ela tira o Abel vai embora. Para ela é complicado, ela vai ter que escolher outro, o próximo que vier, se perder 2 jogos, vão querer tirar também, então para ela é muito bom. Coletiva assim, minha mãe e minha mulher, eu digo agora, minha mãe e minha mulher vai ser as 2 filhas, quer ver? Ele tem 2 filhas. Não, é a presidente. Eu tomei um susto que não tinha nada a ver falar de mulheres ali naquele momento. Agora, e ele também, o Kaique recuperou aqui, que essa mesma repórter depois ela perguntou do Estevão. E parece que ele foi grosseiro de novo, tá? Porque por conta da repercussão dessa fala que a gente mostrou aqui agora do Abel, uma outra fala passou meio despercebida. A mesma repórter, após a resposta do Abel, pede para ele responder se teve um papo com o Estevão após a convocação. Irritado, o Abel deve estar louco da vida que ele está sendo questionado. Ele deixou claro, gente, o Abel está deixando claro, ele sempre ameaça quando ele está brabo. Porque ele sabe que o Palmeiras não vai querer perdê-lo de jeito nenhum. Ele falou ontem, a partir do momento que eu for o problema acaba no dia seguinte. Te faz falta, Abel? Hã? Te faz falta? Ué, se eu fosse palmeirense, com certeza. A mim não faz falta nenhum, então é pro palmeirense. Mas a satisfação dele quando ele tá falando sincero, tá puto. O palmeirense não deve querer quando ele tá puto, então ele tava falando, alguns palmeirenses reconheceu, bateu a minoria que... Ele já começa assim. Fala. Ele ontem tava esbravejando. Então, pra mim não faz diferença nenhuma. Eu não vou almoçar, não vou jantar e não torço Palmeiras. Pro palmeirense, sim. Aí... mas ele fala ali pro palmeirense, né, Van? A coletiva de imprensa do técnico do Palmeiras é dando uma satisfação pro palmeirense. Então, mas ele fala também, ele questiona, né? Porque ele foi questionado. A torcida, batendo palma, mas a minoria, se quiser, que eu sou o problema.
Aquilo não é pra mim, é pra própria torcida do Palmeiras, né? Sim. Então, é isso que eu tô falando. Mas então, é por isso que eu tô falando. Ele já tava louco da vida. Ele já tava, porque ele tá sendo cobrado, porque ele foi eliminado. Ele foi eliminado de 2 competições em 2 semanas, gente. Entendeu? Ele só tem o brasileiro agora sendo cobrado com invasão da academia de futebol por integrante da organizada, pedindo o nome dele, querendo cobrar dele nominalmente. Então o Abel, ele tá experimentando uma situação no Palmeiras que, se eu não me engano, ele só sofreu uma vez, que foi depois da eliminação pro CRB na Copa do Brasil. Eu acho que o Abel nunca sofreu uma pressão no Palmeiras. Né? Pelo contrário, quando eu dei a notícia lá que ele tinha assinado com a Alçade, que foi comprovada depois, graças a Deus, eu fui muito xingado pelo palmeirense. Os caras falaram, você tá de sacanagem, você quer desestabilizar o Palmeiras, o Abel não sai do Palmeiras. O palmeirense não quer perder o Abel por nada. E tá na justiça isso aí, né? Tá na justiça, tá na FIFA, na verdade. O Alçade levou pra FIFA. Agora, vamos ver essa outra resposta do Abel, que passou despercebida aí de acordo com a nossa produção, pra ver se realmente ele foi grosseiro de novo. E aí é o que o Mauro disse. Que aí, pelo jeito, a repórter não sentiu a pressão não, Mauro. Porque parece que ela depois perguntou de novo e aí o Abel teria sido grosseiro de novo. Vamos ouvir aí. Só se você pudesse falar também da convocação do Estevão, se você teve um papo com ele, por favor. Eu gostava de saber o que é que vocês entendem pelo trabalho de um treinador. Gostava de saber o que é que vocês entendem, o que é um trabalho de um treinador. Se é títulos, se é vitórias, se é valorização de jogadores, se é venda de jogadores, se é potenciar jogadores para levar à seleção, como o Rios, ou o Luís Guilherme, ou o Estevão, ou o Hendrick, ou outros quaisquer. O que é que para vocês, o que é um trabalho de um treinador? O que é a valorização de um treinador? O que é o trabalho específico de um treinador? É chegar a um clube que tem uma dívida tremenda e nós, através do trabalho de todos, conseguimos recuperar a dívida? Conseguimos renovar o elenco e ter jogadores de... Você vê alguém a falar que jogamos com jogadores de 17 e 18 anos contra o Flamengo e contra o Botafogo? Quantos jogadores tem o Flamengo e o Botafogo que estão à frente? Flamengo, Botafogo, Fortaleza, São Paulo, a jogar, a meter jogadores jovens da base. Quantos tem? Quantos? Vocês veem alguém a falar disso? Vocês veem alguém a falar disso? Isso não é só para valorizar o Palmeiras. É para valorizar o futebol brasileiro e indiretamente a seleção brasileira. Você vê alguém a falar disso? Você vê alguém a falar disso? Fiquem tranquilos, 2005 é já aí. 2005 é já aí. Vocês querem valorizar o futebol brasileiro, se calhar, segundo eu ouvi por alguns de vocês, não tenho competência suficiente para estar no futebol brasileiro. Se calhar não tenho competência suficiente. Se calhar não sou bom o suficiente para continuar a valorizar o futebol brasileiro, a seleção brasileira e o Palmeiras. O que é para vocês um bom treinador? Eu gostava de saber o que é um bom treinador. O Bruno acabou de falar uma coisa aqui, né? Enquanto ele falava. Pode repetir, Bruno, porque é verdade. Eu acho que ele já estava aqui, né? Tinha algumas coisas que ele queria falar que ele ia responder independente do que perguntassem. Assim. Pergunta foi... Ontem o Palmeiras jogou de dourado, por exemplo. Né? Porque você gostou da camisa dourada do Palmeiras? Ele ia responder isso aí, que ele queria falar. Então, ele ficou irritado com críticas, pode ser de torcedor, de imprensa, não sei exatamente, mas ele estava irritado e ele queria... E nas 2 perguntas que a gente viu, as 2 da Aline, ele respondeu outras coisas. Assim, ele não respondeu nada a ver com a pergunta. Ela perguntou da convocação do Estevão. Ele falou de outras coisas, falou... 2025... Ele nem quer falou valorizar do Estevão, nada. nem citou o Estevão. Não, ele falou... O que é um trabalho até valorizar o jogador e ir para a seleção? Só aí que ele usou um gancho, aí depois já começou a falar aqui que é ganhar título. Nós jogamos com os garotos contra o Flamengo, contra o Botafogo. Então, assim, ele já tinha algumas coisas que ele queria falar e ele respondeu a mesma coisa em qualquer pergunta. Por isso que eu até falei, acho que se ele quer falar algumas coisas, ele pode falar, ele podia falar antes, antes de começar a coletiva eu quero falar algumas coisas aqui. Beleza, aí depois responde as perguntas, né? Mas ele ia falar isso aí independente da pergunta que viesse. E aí é uma situação, né, que ele resolveu fazer esses desabafos e, na minha opinião, eu sou um dos que mais elogio o Abel aqui, eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho o Abel foda no que ele faz, acho ele um baita treinador. Agora, ele, às vezes, ele viaja, porque ele botou na cabeça dele uma perseguição
que pra mim não existe. Existe uma perseguição, vamos lá, não é perseguição, uma cobrança exagerada em cima de todo mundo que tá ganhando. Primeiro, todo mundo que tá ganhando tem uma cobrança exagerada. Todo mundo que tá ganhando tem uma secação exagerada. Óbvio que tem. Todo mundo hoje torce contra o Palmeiras e o Flamengo. Isso é óbvio. Por quê? Porque são os que mais ganham títulos nos últimos anos. Então vai despertar uma secação maior dos rivais. É do corintiano, do São Paulino, do vascaíno, do cruzeirense, do atleticano, do tricolor. Vai despertar. Só que eu acho que o Abel tem na cabeça dele que ele é perseguido porque secam o Palmeiras, porque questionam muito ele. E às vezes ele é muito questionado também porque ele tem esse jeito. Porque ele é explosivo, porque ele bate de frente, porque ele reage. Mas também, ele falou nessa resposta aí, dando a entender que não valorizam o trabalho dele como treinador. E aí é mentira. Porque, porra, se tem uma coisa que fazem, aqui na Jovem Pan eu sei que eu faço, meus companheiros volta e meia fazem, muitos discordando do trabalho dele, mas quando tem que elogiar, elogiam. Porra, o Abel tá no Palmeiras há quase 4 anos. Ganhou tudo. E quando tem que ser elogiado, a gente elogia mesmo. Agora, parece que ele botou, Mauro, na cabeça que tem uma perseguição ao trabalho dele, porque essa resposta foi isso. Ele começou, vocês têm que valorizar o trabalho do treinador no futebol brasileiro. Será que ele não se acha valorizado? Porra, o Abel não tem treinador no Brasil que tem o salário do Abel. O Abel é 2,5 milhões por mês, não é, Bruno? Deve ser, por aí. Se eu não me engano, ele ganha 2,5 milhões de reais por mês. É o treinador que melhor recebe, e merecidamente, porque é multicampeão. É o treinador que tem moral pra caramba, não só com a imprensa, com a torcida do Palmeiras. Mas parece que ele botou na cabeça dele que tem uma perseguição. Ou você acha que é estratégia, Mauro? Eu não sei, eu sou jornalista, não sou psicólogo. Não tenho a menor ideia do que está acontecendo na cabeça do rapaz. Mas sobre a resposta dele, você achou que ele falar assim, você concorda com o Bruno? A pergunta da Aline foi: você teve algum papo com o Estevão? Natural, o técnico, conversar com um jovem jogador que ele lançou. Que acabou de fazer 17 anos. E que chega à seleção brasileira. Uma conversa natural, e vai lá e tal, faz isso, faz aquilo. Ou então apenas falar: garoto, vai lá, você merece, boa sorte. Ou então, é sim ou não. Ele poderia falar sim, ou falar não. Enfim, o resto, tudo que ele falou ali, sei lá, aí... Não sei como, não tenho o que dizer. Você concorda, Vamp, com o Bruno? Você acha que o Abel já estava louco para desabafar? E aí ele só esperou qualquer pergunta ali e pau. Tico, essa pergunta não tá... A pergunta... O Mike já saiu, já fugiu. Perguntou do Estevão, já foi para totalmente outra coisa diferente. Ó, gente, eu queria falar um desabafo aqui com vocês. Isso, agora vamos lá. Sobre o Estevão, eu conversei sim com ele. Tal, é um garoto promissor, é um menino... Ele já elogiou o Estevão pra caramba, né? Falou que nunca viu nada igual. Ele gosta muito do Estevão. Então ele foi para outro caminho, 2 eliminações, né? Tem um Campeonato Brasileiro e foi ali para o revide mesmo. E eu te digo, para mim ele foi muito pouco inteligente, tá? Porque era para só se falar na goleada do Palmeiras. Show do Estevão, goleada do Palmeiras. Pronto, o Palmeiras se recuperando. Esse era para ser o noticiário. Como a gente abriu o programa hoje. E acabou que a declaração dele, as grosserias dele, chamaram mais atenção que o próprio show do Palmeiras, que o próprio jogo do Palmeiras. Que o Estevão, que tá dando um show de bola de novo, Palmeiras a 2 pontos do líder Botafogo, brigando pelo título brasileiro de novo. E o Abel acabou chamando pra ele algo que ele poderia ter deixado só pro show do Palmeiras.